Qual o tamanho do prejuízo do São Paulo com as eliminações nas quartas de final de Copa do Brasil e Libertadores da América? Vídeo de hoje é do canal do Nicola. Traz o número e fala também sobre o Mundial do Palmeiras. FIFA, em seu material de apresentação para o Super Mundial de Clubes, atualizou a lista de campeões e eu vou te contar se o Palmeiras segura entre esses times. Bora falar também sobre a grana a que terá direito o Vasco com a negociação de atleta que já nem faz mais parte do elenco de São Januário. Nada de transparência no Corinthians, pelo menos é o que garante um órgão super importante, cornetando o presidente Augusto Melo. Falo sobre os tabus que o Flamengo precisa quebrar se quiser eliminar o Peñarol na noite dessa quinta-feira. Tem também novidades sobre o julgamento da partida entre Fluminense e São Paulo. Será que ela vai ser adiada? Para completar, investimento por Daverson, feito pelo Atlético Mineiro, acabou se tornando um grande golaço. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela com jogos dessa quinta-feira tem Libertadores da América com Peñarol e Flamengo, acho que dá Flamengo, cotação bem legal de 2,18. Na Sul-Americana vou nos mandantes. Na vitória do Cruzeiro contra o Libertad, na vitória do Racing contra o Atlético Paranaense. Se você gosta de futebol, vem se divertir comigo na 1xBet, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola, meu sobrenome, para que você tenha direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o árbitro da partida da minha Portuguesa contra o Votuporanguense no próximo sábado, 18 horas, partida que vale vaga na final da Copa Paulista. A Federação Paulista optou por João Vitor Gobi, que apitou 2 jogos da Lusa nessa temporada, empate 1-1 com o Água Santa e vitória por 1-0 contra o Mirassol, ambos no Campeonato Paulista no Canindé. Já Luiz Henrique, atacante do Botafogo, ainda não deixou o Hospital Albert Einstein, para onde foi levado depois da classificação do Botafogo contra o São Paulo. Ele apresentou um mal-estar e a gente segue aguardando novas notícias sobre o caso. Já Bruno Guimarães, ex-volante do Atlético Paranaense, é uma das possibilidades do Manchester City para substituir Rodri. Volante que vai passar por cirurgia no ligamento, pode perder até 1 ano, vai ser substituído e entre as alternativas para o time de Guardiola está o brasileiro do Newcastle. Para completar, Aleph Manga está de volta à rotina de treinos do Curitiba. O atacante que pegou 1 ano de suspensão pelo envolvimento com esquema de apostas esportivas, enfim, está liberado para voltar a jogar. Hora de assunto polêmico, quero te ajudar a entender se o Palmeiras foi ou não campeão mundial em 1951. Torcedor alviverde bate na tecla de que a Copa Rio daquele ano equivalia a um Mundial de Clubes. Pois bem, a FIFA soltou um material para abordar e enfatizar o Super Mundial de Clubes, que terá sua primeira edição nesse formato na metade do ano que vem, competição que reunirá 32 equipes de todo o mundo. São 12 europeias, 6 sul-americanas, enfim. E esse Super Mundial de Clubes marcado para os Estados Unidos mereceu um amplo material de divulgação. Nesse material, a FIFA atualiza a lista de campeões mundiais do torneio e não inclui o nome do Palmeiras como vencedor. No texto, o primeiro título reconhecido pela FIFA é do Real Madrid em 1960, ou seja, 9 anos antes da realização da Copa Rio, cujo título terminou com o Palmeiras. Isso é suficiente para dizer que o Palmeiras não é campeão mundial, ou você, torcedor alviverde, não está nem aí com o reconhecimento da FIFA? Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para deixar a sua opinião, tá bom? Bora contar também ainda sobre o Palmeiras, que Abel Ferreira foi punido pelo STJD com 2 jogos de suspensão pelo gesto obsceno feito na eliminação do Palmeiras contra o Flamengo. Vocês vão lembrar, na beira do campo ele leva a mão à parte genital e dessa maneira ficará suspenso nos jogos do Campeonato Brasileiro contra Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro.
Enquanto o São Paulo deixou de faturar com as eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil por Atlético Mineiro e da Libertadores da América pro Botafogo, quero trazer esses números. Antes, lembrar que contei para vocês com exclusividade na semana passada sobre um rombo de 185 milhões de reais do Tricolor no primeiro semestre desse ano. Foi esse o tamanho do déficit do Tricolor. Entre receitas e despesas, faltaram 185 milhões de reais. Até por isso, o São Paulo precisava de grandes campanhas e eventualmente de títulos nas competições de mata-mata para tentar equilibrar e compensar essa enorme crise financeira. Como o São Paulo caiu nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, ele deixa de faturar até 223 milhões de reais. Esses seriam os prêmios pelas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Se tivesse chegado à semifinal da Libertadores, o São Paulo teria embolsado 12 milhões e 700 mil. E o título valeria até 127 milhões de reais. Já na Copa do Brasil, a semifinal garantiria 9 milhões e 400 mil e o prêmio prometido ao campeão é de 73 milhões e meio de reais. O que isso significa? Com um rombo gigante no primeiro semestre e sem grandes receitas no segundo semestre, o Tricolor precisará vender jogadores até o fim da temporada para evitar um prejuízo ainda superior aos 185 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, que pode faturar mais dinheiro com Carlos Palacios. Atacante chileno, 24 anos de idade, teve algumas semanas atrás 40% dos seus direitos econômicos comprados pelo Colo-Colo. E ele fez grande atuação diante do River Plate na eliminação do time chileno. Empate 1-1 no Chile e derrota por apenas 1-0 no Monumental de Núñez. O único gol do time chileno, inclusive, foi marcado pelo Palacios, ex-jogador do Vasco da Gama. E diante dessa boa fase dele, é grande a especulação de que ele pode se mudar pro Boca Juniors a partir da próxima temporada, ou seja, entre dezembro e janeiro. O próprio jogador deu declarações nesse sentido, abre aspas, me sinto pronto para dar um salto. Espero que no fim do ano isso possa acontecer, fecha aspas. Temporada atual do Palacios pelo Colo-Colo de 35 jogos, 9 gols e 8 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco havia o comprado em 2022 por 8 milhões de reais, valor que equivaleu a 80% dos direitos econômicos. O jogador hoje está avaliado em 24 milhões de reais. Digamos que o Boca pague exatamente essa quantia, o Vasco fica com pouco menos da metade desse valor, algo na casa dos 10 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre transparência, ou sobre a falta dela no Corinthians. O presidente Augusto Melo realizou na semana passada o Dia da Transparência, momento em que ele, diretores financeiros e outros dirigentes do Corinthians abriram uma série de números. Mas, alguns dias depois, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, enviou uma carta ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, reclamando da falta de transparência do presidente Augusto Melo. Tive acesso a essa carta, quero trazer alguns detalhes para vocês. Primeiro vou ler um trecho desse texto, abre aspas. Comunicamos que ao longo do ano temos tido dificuldade de obter informações de grande valia para análise e emissão de opinião deste órgão. É importante dizer que o pessoal do CORE está preocupado com a falta de números, dessa maneira eles não podem avaliar, e se depois comprovar que o Augusto feriu o clube, o CORE pode ser também punido por conta da participação, por não ter interferido nessa administração do Augusto. Até por isso toda essa preocupação demonstrada pelo CORE. Nesse mesmo texto, eles deixam claro que desde a reunião do dia 27 de agosto, nenhuma apresentação, explicação ou tirada de dúvida foi feita. Uma série de temas foram debatidos nessa última reunião do CORE. O Augusto prometeu essas respostas e nenhuma delas foi enviada. A carta ainda revela mentira dos integrantes da administração do Augusto, que declararam durante o Dia da Transparência na semana passada que haviam entregue todos os documentos aos órgãos internos. O trecho do texto que cita essa parte fala: esse é um fato que não condiz com a realidade. Gostaria muito que você dissesse o que pensa sobre essa história. Pode ser algo político, o fato de o time estar bem em campo deve abafar essa história, ou o Augusto Melo precisa dar explicações sobre os movimentos financeiros que tem feito pro pessoal do CORE. Já uso o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Rubro-negro vai precisar quebrar uma série de tabus na noite dessa quinta-feira para chegar às
semifinais da Libertadores da América. Vale a lembrança de que o Flamengo perdeu para o Peñarol por 1-0 no jogo de ida no Maracanã, e nessa noite, a partir das 19, lá em Montevidéu, precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Importante contar que o Flamengo nunca venceu o Peñarol na Libertadores. O Flamengo também nunca nem sequer marcou gols no Peñarol nessa competição. O clube não vence por 2 gols de diferença sem o Pedro desde janeiro. E o Pedro é ausência para a partida de hoje, assim como para as próximas. Ele acaba de passar por uma cirurgia no joelho. Para completar, o Peñarol não perdeu em casa na Libertadores desse ano. São 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. Por falar nisso, o Peñarol não perde em casa na Libertadores desde 2017. Já o Flamengo não vence no Uruguai desde 1995. Diante de tantos tabus, o que dá para prever para esse jogo? Eu vou deixar a minha opinião. E eu acho que o Flamengo vence. Não sei se vence pelo placar que precisa para ir para a próxima fase, mas acho que a vitória rubro-negra sai, ainda que por 1 gol de diferença. E aí na decisão por pênaltis, o rubro-negro vai ter de contar com um bom momento e a excelente participação do Rossi nas cobranças de pênalti. O provável Flamengo para o jogo dessa noite: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Bora falar agora sobre o julgamento de Fluminense e São Paulo, que foi adiado. O STJD havia marcado para hoje uma sessão em que ouviria o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, e analisaria o pedido do São Paulo para que a partida fosse anulada. Tudo porque o tricolor alega ter sido cometido um erro de direito, onde não se aplica a regra do jogo. É que no lance do primeiro gol do Fluminense, do Cauã Elias, a jogada se inicia com o Thiago Silva colocando a mão na bola. Ele imaginava que o árbitro tivesse marcado falta, não houve marcação de falta, e o próprio áudio do árbitro de vídeo deixa bem claro isso. Não vai haver a audiência nessa quinta-feira, tudo porque uma das auditoras do STJD, a Antonieta Pinto, pediu que o julgamento fosse adiado. Ela entende que há necessidade de que os auditores estudem melhor o caso. Já o Rodrigo Aiche, outro auditor, é aquele que joga a favor do São Paulo. Ele entende que houve sim um erro de direito. Por trás dessa queda de braço, quero contar para vocês que a CBF trabalha fortemente nos bastidores para que o jogo não seja anulado. A avaliação é de que isso causaria um enorme prejuízo à credibilidade do Campeonato Brasileiro. E você, como vê toda essa história? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo, que é nesse momento o único brasileiro vivo nos 2 mata-matas, Libertadores da América e Copa do Brasil. O Corinthians está na Sul-Americana e na Copa do Brasil não dá nem para comparar a Sul-Americana com a Libertadores. O Flamengo vai ter a oportunidade de se igualar ao Galo, mas até esse momento não tem esse direito. Pois bem, queria falar mais especificamente sobre o Daverson, o grande herói da classificação do Galo contra o Fluminense. Vitória por 2-0 na Arena MRV, e os 2 gols foram anotados pelo Daverson. Quando ele foi contratado algumas semanas atrás por 4,5 milhões de reais junto ao Cuiabá, teve muita gente que questionou, especialmente depois de descobrir que o salário do Daverson custaria na casa dos 700 mil reais por mês. Somente os 2 gols anotados por ele já valeram todo o investimento. É que o Atlético, ao se classificar para a semifinal, embolsou 12,5 milhões de reais de prêmio da Conmebol. E tem mais, ainda vai ter direito à bilheteria da semifinal, e dá para imaginar ainda mais dinheiro na comparação com o que a gente viu nessa quarta-feira. Jogo que contou com 43.659 torcedores, uma renda bruta de 3 milhões e 700 mil reais, uma renda líquida pouco superior a 3 milhões de reais. É a primeira vez na história da Arena MRV que o Atlético fatura acima de 3 milhões de reais com o jogo dentro de casa. Se passar pelo River Plate, adversário das semifinais, aí dá para dizer que o Atlético terminará o ano com um cofre cheio. Isso porque o prêmio para o vice-campeão da Libertadores é de 7 milhões de dólares ou 38 milhões de reais, enquanto o prêmio pro campeão é de 23 milhões de dólares ou algo na casa dos 127 milhões de reais. Tá bom para você ou quer mais? Só para completar, caro no Galo não é o Daverson ganhando 700 mil, mas o Vargas faturando 800 mil e o Allan Kardec com um salário de 500 mil mensais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!